Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, nesta última reflexão do capítulo 14 do livro de Provérbios. Depois de um tempo muito significativo de compartilhamento, chegamos hoje nos dois últimos versículos do capítulo 14 e amanhã a gente inicia um novo ciclo, não é? A partir do capítulo 15, será um tempo também abençoador na nossa vida. Versos 34 e 35 que diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O favor do rei é concedido ao servo que procede sabiamente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. As nações estão em guerra. Nesse momento da história nós temos algumas guerras acontecendo e muita gente inocente morrendo, infelizmente, por conta da injustiça. Diz o texto que a justiça exalta as nações. E nós vivemos um tempo em que as pessoas elas perdem a noção, né, do valor da vida, e temos visto isso acontecendo em alguns pontos, né, do planeta, em alguns lugares onde existem conflitos. Alguns conflitos são muito conhecidos, outros conflitos estão acontecendo sem que haja o mesmo alarde, né? Mas o fato é que as nações estão perdidas porque o pecado é o opróbrio dos povos, diz a palavra de Deus. Qual é a origem das guerras? Qual é a origem desses conflitos armados? Qual é a origem desta necessidade das pessoas de estarem umas sobre as outras? E certamente que não é a justiça, porque a Bíblia diz que a justiça exalta as nações. E onde existe justiça, existe paz. Eu gosto da expressão que diz que não existe paz sem justiça. Mas onde há justiça, a paz reina. E a palavra de Deus diz que é a justiça que exalta as nações. E no último versículo, a palavra de Deus fala sobre os compromissos que cada um de nós temos enquanto cidadãos. O texto diz que o favor do rei é concedido ao servo que procede sabiamente, mas o que procede indignamente cairá o seu furor. Cada um de nós temos responsabilidades nos nossos relacionamentos e cada um de nós temos responsabilidades diante da realidade da nação. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela nação, quando a Bíblia diz que devemos dar a César o que é de César, isto é, devemos pagar os nossos impostos com dignidade, ainda que muita coisa aconteça e que provoque revolta no nosso coração, e às vezes a gente fica indignado com determinadas coisas que acontecem dentro do ambiente político, mas a nossa parte nós precisamos fazer. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos viver de maneira indigna, porque quem vive de maneira indigna não tem autoridade nem para reclamar daquilo que não acontece nos ambientes que estão à nossa volta. A gente sabe que a carga tributária que nós pagamos, ela deveria oferecer para nós saúde, deveria oferecer segurança, deveria oferecer boas estradas, deveria dar a todos nós condição de vida, de educação, tudo isso nós sabemos. Mas a palavra de Deus nos diz que, independente da atitude dos outros, nós precisamos fazer a nossa parte e devemos viver de maneira digna. E de viver de maneira digna significa cumprir com os nossos compromissos, cumprir com a nossa parte. E a palavra de Deus diz, eu quero repetir, dai a César o que é de César. Então, aquilo que devemos fazer para viver dignamente, nós devemos fazer. E exigir para que o poder público faça também
a sua parte. Isso também é viver de maneira digna, não é? Para que a gente não viva debaixo dessa pressão tão intensa que vivemos enquanto sociedade. Mas a palavra de Deus nos fala sobre a necessidade de, como nação, sermos corretos, justos, e a Bíblia diz que é aí, na justiça, que as nações são exaltadas. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que como cidadãos da terra sejamos exemplo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos dignos, tanto nas nossas questões espirituais, como nas nossas questões sociais. Para que, ó Deus, a nossa dignidade nos dê autoridade no trato para com as coisas que estão à nossa volta. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em Tuas mãos para que não haja nada a que nos acusar, que o mundo não possa ver nenhum motivo de acusação por conta de termos uma vida correta na presença do Senhor e na presença dos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?